E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da sua coxa, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o anjo: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas a Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Pai, essa é a tua palavra. Graças te damos pela tua palavra, honramos o teu santo nome. Te pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, resplandece a tua glória sobre nós. Que a tua palavra é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que edifica. Então vem sobre as nossas vidas nessa manhã e transforma as nossas vidas. É o que eu te peço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Queridos, não somente parando por esse texto, eu gostaria de compartilhar contigo também o que está escrito no livro de Romanos, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, o que o Senhor ministrou no meu coração é o que ele já tem falado comigo já há algum tempo e trabalhado acerca de que tipo de evangelho nós estamos vivendo, de como nós estamos vivendo diante da palavra de Deus, como nós temos nos portado diante da palavra de Deus. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração acerca disso. E a primeira pergunta que ele me fez é o seguinte: filho, você é um val ou você é um rio? E eu questionei ao Senhor: por que o Senhor está falando isso ao meu coração? E o Senhor falou: filho, um val é um local com pedras aonde se passa a pé. O val, as pessoas passam por ele. Já o rio não. O rio, ele passa com águas vivas, transformando a vida de outras pessoas. Ele alimenta, ele mata a sede, ele transforma a vida de outras pessoas. E o primeiro tópico que eu quero conversar contigo nessa manhã é justamente isso. Você tem a opção de escolha. Você pode ser um val ou você pode ser justamente um rio. Mas dentro desse texto aqui nós encontramos algumas coisas que nos enriquece, que nos faz amadurecer, tanto à luz da palavra, tanto psicologicamente. Eu quero compartilhar com você. Talvez você me diga por que o pastor utilizou o livro de Gênesis e logo depois utilizou o livro de Romanos. Eu vou te explicar. Aqui eu encontro nesse texto de Gênesis eu encontro 4 aspectos. O primeiro dele é o homem. O segundo dele são os melindres psicológicos do homem. O terceiro dele é a humildade. E o quarto é resiliência. Nós vamos estudar, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aqui agora. Eu queria que você prestasse bem atenção em tudo aquilo que nós vamos falar aqui agora. O primeiro tópico que eu quero falar contigo é justamente sobre o homem. Quem é esse homem? A palavra nos diz que lutou com Jacó, porém lá existia um homem. Buscando a luz da Bíblia, buscando uma equiparação para aquilo e perguntando ao Senhor quem seria esse homem. O Senhor, numa ministração bem pessoal, o Senhor falou: filho, aquele homem ao que se encontrava lá juntamente com Jacó era o próprio Jacó. Eu perguntei: Senhor, mas o porquê que o Senhor está me mostrando isso? O Senhor falou: simples. Nós temos sempre a alusão de querermos mudar a vida dos outros. Jacó havia passado por momentos de trapaça. Muitas pessoas dizem que Jacó é um trapaceiro, que Jacó era mentiroso, que o nome Jacó significa negativo. Jacó significa ao calcanhar.
E ele realmente teve os seus problemas, e ele teve os seus erros na sua vida, porque justamente ele foi melindroso, ele teve seus melindres. Mas nesse exato momento, a palavra nos diz que ele pega tudo o que ele tem e passa ao Val de Jaboque. E quando ele passa ao Val de Jaboque, ele é obrigado a se encontrar com Deus, mas é obrigado a se encontrar consigo mesmo. Mas pastor, por que isso? Eu vou te explicar. Muitas vezes nós conseguimos olhar os erros alheios e esquecemos de olhar os nossos próprios erros. Nós olhamos para o homem, analisamos a vida do homem e culpamos o homem dos seus próprios erros. Mas porém, muitos de nós esquecemos de olhar para as nossas vidas e analisarmos, efetuarmos uma anamnésia, efetuarmos uma introspectiva, efetuarmos uma análise das nossas vidas e entendermos que nós precisamos ser curados antes de querer curar alguém. Muitos de nós estamos subindo aos altares para poder pregarmos a palavra, para tentar curar a vida dos outros, mas muitas vezes esquecemos que nós temos que ser curados primeiro. E o Senhor, quando leva a Jacó para aquele lugar, ele levou a Jacó para que Jacó pudesse ter um encontro com ele mesmo, ter um momento dele mesmo lá com o Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta, meu amado. Sem problema algum, sem rixa no coração, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para analisar a sua vida hoje? Você já parou para analisar a sua vida, efetuar uma análise da sua vida? Porque a palavra nos diz: analise, pois, o homem a si mesmo e depois sei. Ele não disse, analise o seu irmão primeiro. Ele disse, analise, pois, o homem a si mesmo. E eu entendo que para que nós possamos estar no cristianismo, viver no cristianismo, nós temos que fazer sim como Jacó fez, passar tudo o que nós temos, tudo. Ele não passou somente uma coisa, ele passou tudo o que ele tinha e ele teve um encontro. O problema todo é que nós queremos um Deus, um Jesus de totalidade, um Jesus que nos abençoe, um Deus que nos abençoe. Queremos um Deus pela totalidade, mas nós só nos entregamos pela metade. Nós temos as nossas vaquinhas de presépios que nós guardamos. Somos muito bons em julgar os erros alheios. Somos muito bons em julgar o nosso próximo, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Temos uma régua para poder avaliar a vida dos nossos irmãos, mas esquecemos de colocar essa régua de medir sobre as nossas vidas. Sei que muitos de nós estávamos esperando uma palavra de repente hoje que pudesse ser carregada do poder do Espírito Santo de Deus, que muitos acham que somente isso acontece quando tem línguas, revelações. Mas querido, a palavra é o poder, a transformação da palavra. Jesus, quando ele pregava, ele nos apresentava duas coisas. A primeira coisa que ele nos apresentava era a redenção. Ele nos convidava à redenção. Quando ele me chamou, quando ele te chamou, você, querido ouvinte, ele te chamou para uma redenção, para que nós pudéssemos reconhecer o sacrifício dele feito na cruz do Calvário. E quando ele faz essa redenção, ele fala, me entrega tudo que você tem. Lançai sobre mim todo o seu fardo, todo o seu jugo, que eu vou te dar o meu, que é leve, é suave. Só que muitos de nós queremos a totalidade de Deus e nós entregamos a metade para Ele. Somente aquilo que nós achamos que é conveniente. E não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera que nós venhamos a passar com tudo e entregar a vida para Ele. Percebam que Jacó tinha seus melindres, Jacó tinha os seus problemas, Jacó tinha justamente tudo aquilo que nós vamos estar falando aqui agora. Mas o Senhor fez ele passar o val para que ele pudesse efetuar um encontro com ele mesmo. E os outros aspectos que eu vou discursar com você aqui agora é justamente o que eu encontro e aonde o Senhor nos faz ter a reflexão disso tudo. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui agora, após o homem que foi encontrado no livro de Gênesis, é justamente os melindres emocionais. Quando nós falamos dos melindres emocionais, a primeira coisa que nós vemos, enxergamos justamente Jacó com todos os seus problemas, querendo passar por cima do seu irmão, querendo fazer tudo aquilo que ele fez, e você sabe, você conhece muito bem a palavra.
Só que depois ele teme ao seu irmão e foge do seu irmão, por isso que ele passa o val. E ele, melindroso com aquilo tudo, ele pega os homens dele, os moços dele, faz bastantes presentes e manda levar para o seu irmão. Melindroso. O que é o melindroso, querido? Eu vou te explicar, eu quero que você entenda, eu quero que você analise juntamente comigo. O que é o melindroso? São pessoas que se ofendem com muita facilidade e se sentem ofendidos no amor, na amizade, em tudo que o cerca. Também é ciumento por natureza. Dependendo do temperamento do melindroso, existem diferentes formas de reação. O melindroso ele tem várias formas de reação. E a primeira forma de reação, eu só vou discursar duas com você. O melindroso agressivo. Como é que é isso, pastor? Eu vou te explicar. O melindroso agressivo é aquele que não aceita as negativas que recebe e geralmente rebate com ataque e justificativas, além de apontar os erros alheios para justificar os seus próprios erros. Como é que é isso, pastor? Eu vou te explicar aqui agora. E aí é que a coisa começa a apertar para a gente, porque é aí que nós vamos começar a nos encontrar com nós mesmos. Nessa manhã, o Senhor te chamou para que você possa efetuar uma autoanálise, uma anamnésia sua, para que você possa ser tudo aquilo que o Senhor sonhou que você fosse. Muitas vezes nós estamos errados, mas o maior errado é aquele que pega os erros do seu irmão e aponta os erros do seu irmão para justificar os seus próprios erros. É aquele que ataca os seus irmãos para justificar os seus próprios erros. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Até quando isso vai acontecer na tua vida? Até quando você vai ver os erros dos seus irmãos e ao invés de você efetuar uma autoanálise para você se curar, você tem tentado curar os outros? A bem da verdade, nós queremos curar as pessoas, mas esquecemos de nos curar. Nós queremos ajudar o nosso próximo. Perdão, muitas vezes nós pensamos que vamos ajudar os nossos próximos, efetuando um confronto com ele. Mas hoje o Senhor está te levando para dentro desse val, para que você possa ter um encontro consigo mesmo. Então, o melindroso agressivo é aquele que recebe uma crítica, é aquele que recebe uma negativa e ele rebate. Geralmente ele recebe uma crítica e automaticamente ele começa a se justificar apontando para os erros do próximo. Meu querido, cuidado com a sua vaquinha de presépio. A sua vaquinha de presépio pode estar te amarrando. Muitas pessoas têm trabalhado com libertações, têm trabalhado com muitas áreas na igreja, e estão se esquecendo que o diabo ele é sutil. Se aparecer uma mancha pequenininha na tua blusa, você não vai perceber. Mas se aparecer uma grande mancha na tua blusa, você vai ter que parar para trocar suas vestes. E quando o diabo ele começa a trabalhar na vida dos outros, ele não trabalha com coisas grandes porque ele sabe que você vai entender quais são as coisas grandes. Mas ele vem com coisas pequenas, com coisas sutis. E geralmente os problemas da nossa alma são aqueles que mais nos atrapalham. Paulo nos diz lá no livro de 1 Tessalonicenses 5:23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em vosso espírito, alma e corpo. O que é que nós entendemos com relação a isso? O mesmo Deus de paz. Mas pastor, o que é a paz à luz da Bíblia? A paz à luz da Bíblia não é ausência de luta, porque nós vamos passar por muitas tribulações, nós vamos passar por muitos encontros com Deus através disso, nós vamos passar por muitas tribulações, mas a única certeza que nós temos é que de nenhuma delas o Senhor nos faltará. Ter paz é entender que tem um Deus que vai à nossa frente e peleja as nossas batalhas, que peleja as nossas lutas. Então é isso que eu quero que você entenda. Antes de se levantar para acusar o seu irmão, antes de se levantar para apontar o erro do seu irmão, analise-se a si mesmo. O segundo tipo de melindroso que eu quero falar contigo é o melindroso tipo planta. Como é que é isso, pastor? Você lembra daquela dormideira? Quando você passava assim, quando você era pequeno, você tocava nela e você cantava aquela musiquinha? Dorme, dorme, dormideira. Não tem um negócio desse? As pessoas se esqueceram um pouquinho disso, né? Mas existia essa planta.
O segundo tipo de melindroso é justamente esse. Sabe por que eu digo isso para você? Porque qualquer toque que ele receba, o seu temperamento muda. Qualquer palavra que ele receba, qualquer situação que ele percebe que não está em acordo com aquilo que ele quer, seja por ciúme, seja por qualquer coisa que seja, ele muda o seu temperamento. Então, a dormideira também é assim. Qualquer toque que você dá, ela se murcha, ela se fecha, ela só se abre depois. Ele tem a tendência de se desequilibrar emocionalmente, o melindroso. Geralmente, ele fica amuado, calado e fecha a cara com facilidade. E se tiver mal com alguém, misericórdia. As pessoas sabem. Sabe qual é o problema desse daqui? Um dos maiores problemas desse tipo de melindre é aquele que anda amuado para que as pessoas possam perguntar como é que você está. São pessoas com espírito de autocomiseração. São pessoas que têm em suas vidas a ânsia, a vontade de que pessoas o interroguem. O que está acontecendo contigo, meu irmão? O que está acontecendo contigo? Só que o intuito que está na alma dele, como eu disse para vocês, no livro de 1 Tessalonicenses 5, 23, é que a alma dele, é que as emoções dele transfiram tudo aquilo que está lhe amargurando para outra pessoa. E aí é onde começam as fofocas, e aí é onde começam toda sorte de palavras sobre a vida dos outros. Esse é o problema, muitas das vezes, do melindroso plantinha. Por que plantinha? Porque qualquer problema, ele se enche, fica mal, para que as outras pessoas possam enxergar. E quando fazem isso, eles fazem com o intuito de desaguar a sua alma sobre a vida de outras pessoas. Meu querido, esse val foi feito para que você pudesse passar e ter um encontro com Jesus. O terceiro ponto que eu quero falar com você é sobre ter humildade. Muitas das pessoas hoje estão ouvindo essa palavra e estão falando, mas como é que eu posso ser tratado à luz da palavra? Como é que eu posso ter um encontro com Jesus? Como é que eu posso ser transformado? É preciso ter humildade. Jacó, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele lutou com o anjo e falou assim, eu quero a transformação da minha vida. Eu não te largo se não me abençoares. E aí que nós entramos no livro de Romanos, quando nós falamos justamente, porque muitas vezes nós queremos provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não tem como provar a perfeita, boa vontade e a vontade de Deus se nós não formos humildes de entrarmos diante de Deus e falar, Senhor, está aqui, ó. Isso aqui tem me machucado muito, isso aqui tem me feito mal. Eu preciso entender à luz da palavra aquilo que o Senhor tem para mim, e eu preciso mudar. O cristão precisa de mudança, porque a segunda característica de Jesus era a metanoia. A primeira é vinde a mim, mas ele trabalhava nas nossas vidas a ponto de nos estruturar e falar agora, mude sua mente, faça uma metanoia, vá, vinde a mim e ide após mim. Mas percebam que os homens só iam após a Jesus, cumprir o chamado de Jesus, depois que as suas vidas eram modificadas. Então, querido, é isso que eu quero que você entenda, que para que nós possamos ter mudança, é preciso que nós tenhamos humildade. Humildade para reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Porque nós podemos apresentar para todo mundo. Eu posso estar aqui agora de frente para o David, de frente para os meus irmãos que estão aqui comigo, com o Vitor, com o Eduardo, com o Luciano, e estar maculando alguma coisa deles. Porém, de Deus, nós nunca maculamos nada, porque Ele sempre sonda os nossos corações. E não tem como nós nos escondermos dele. Não tem, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele te chamou para um grande relacionamento. E pela quarta e último tópico que eu quero falar contigo, é sobre a resiliência. Pastor, o que é a resiliência? É o poder de atravessar a crise e a adversidade sem se deixar abater por ela. O que eu estou querendo dizer isso para você? Nós precisamos entender que em meio à crise, nós não estamos derrotados.
Em meio à crise, nós não estamos abatidos. Em meio à crise, nós não estamos paralisados. A grande verdade é que a crise, ela nos impulsiona a coisas maiores. Ela nos amadurece. Mas pastor, é crise. Ela é crise, mas depende da ótica que você está enxergando. Deus está te chamando hoje para que você possa ter um encontro contigo mesmo e perceber que você pode mudar. Eu já ouvi pessoas falando, mas pastor, eu já passei por 5 casamentos e nada mudou, querido. Se você passou por 5, 3 casamentos e nada mudou, você tem que parar e analisar, porque às vezes o problema está em você. Nós temos o condão de transferirmos a responsabilidade das nossas vidas para a vida dos nossos próximos. Então, querido, que nessa manhã você passe por esse vale. Sim, passe com tudo que você tem. Não passe pela metade. Tenha um culto racional, não um culto emocional. Você foi feito para realizar um culto racional, porque através do culto racional você prova qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Queridos, que essa palavra possa produzir no seu coração grandes frutos, que essa palavra possa trazer para o seu coração uma transformação, uma edificação sobre a sua vida, e que a sua vida possa ser transformada e você tenha uma vida plena diante desse Deus maravilhoso que tudo pode fazer, mas Ele só faz quando nós permitimos que Ele faça. Então, que o Senhor te abençoe e que você seja abençoado na prática da palavra, que você seja abençoado não somente por um avivamento externo, mas por um avivamento interno na prática da palavra. Seja abençoado nessa palavra que pode transformar a sua vida. Tenha uma vida plena em Jesus Cristo. Essa é a palavra do pastor Jean Anderson para a sua vida nessa manhã. Que o Senhor te abençoe. Diego não se encontrou não, ele foi para Pedro.